o som ali. Pega. Deixa eu lá. Vou até botar mais pra frente. Tenta falar um pouquinho mais alto, se puder, mas se o pessoal estiver reclamando, eu aproximo. O shield que às vezes dá problema. Ó, estamos online no Facebook. Vamos começar o Instagram que eu dou. Tá joia, não? Vamos lá. Live. Beleza. Posso ficar, né? Beleza. Vou derrubar aqui. Opa. Ah, tá. Tá fininho, né? Pois é, mas melhor hora que eu fiz essa cirurgia. Né? Ó, o pessoal entrando. Vamos aguardar um pouquinho, né? Já temos quantos ali? Não tô conseguindo ver. 43. Onde que tá vendo? No cantinho aqui. Aqui, ao vivo. Marcelinho Calibrari. Júlio Gaspar. 49. 52, boa noite. Tá bem legal, hein? Vai, isso aí. Candidato na próxima. Ainda tem tempo disso aí, né? Eu te falei. Vocês são loucos. Isso é verdade, a gente é louco. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu vou fazer uns comentários aqui, eu não queria tanto. Bom, eu estou por vocês aí. Mais uns 2 minutos. Deixa eu ver. Vou tirar esse álcool dele aqui no fogo. Sim, que não vai aparecer. 75 já? Já tá começando a compartilhar nos grupos, né? Aguardando o ok de vocês. Boa noite a Mônica, Marcelene, Adriana da Rosa, Gisele, Mirella, Nancilar, Bituba. Olha, já tem 34, 37. Bom, boa noite a todos. Hoje, dia 1º de julho de 2020, são exatamente 21 horas e 4 minutos. Essa é a 13ª live do Complexo Médico Provida. E hoje a gente vai iniciar aqui com alguns dados do Brasil, Santa Catarina e Tubarão relacionados ao coronavírus. Temos hoje o nosso convidado, o Dr. Daiso Trevisol, farmacêutico, doutor em Ciências da Saúde e secretário municipal, né, da Saúde do município de Tubarão. Além de falarmos de cuidados gerais com relação ao coronavírus, vamos conversar também sobre o atual panorama, né, da Covid-19 no município de Tubarão, na nossa região, né, e as ações importantes para a prevenção e controle do coronavírus. Infelizmente, o Brasil hoje ultrapassou, né, o número de 60 mil mortes relacionadas ao coronavírus, agora pela manhã, em pouco mais de 4 meses de doença. No Brasil, são 1.453.000 contaminados. Temos, infelizmente, 60.713 mortes no Brasil. Santa Catarina, 27.279 contaminados, 21.402 curados e 347 mortes. E em Tubarão, nós temos 468 casos confirmados, 398 curados, infelizmente 5 mortes, né? Mas se a gente comparar, a gente vai falar ao restante do Brasil, a gente já vê que a gente tem
números, né, que são de grande relevância, né, já mostram, né, a nossa situação, que graças a Deus é uma situação ainda controlada. Gostaria de te agradecer a presença na nossa live aqui. Acho que tu hoje é uma autoridade, né, com relação à saúde. A gente já vinha conversando, né, representando um papel muito importante na condução da nossa saúde, de Tubarão e com certeza da região. Então eu gostaria de agradecer e deixar as suas considerações iniciais com relação à participação. Bom, doutor Laurence, muito obrigado pelo convite. É muito importante a gente esclarecer sempre todas as informações para a população. Agradecer a Provida pelo convite de eu poder estar aqui fazendo esse papel importante para a sociedade. Dizer que é muito legal ver a live que vocês têm feito desde o início, com tantas pessoas participando e que são informações extremamente relevantes para a população, né? Eu tenho acompanhado algumas, outras eu não consigo acompanhar, até pelo tempo que está bastante escasso nesse período de pandemia, mas a gente tem feito um esforço muito grande desde o início para que a gente consiga vencer essa pandemia, né? Então, eu agradeço muito pela consideração e estamos aqui para esclarecer dúvidas de todos que tiverem aí nessa live. Bem, gostaria de agradecer a participação já do pessoal, né? Grande, Patrícia Madalena, Zoe Gomes, a Cris, Miguel, a Marilda, a Maria Aparecida, mandar um grande abraço, pedir para vocês, se possível, compartilhar nossa live, que ela possa atingir e alcançar um número grande de pessoas. Acho que a nossa live hoje vai ser muito importante. O Dyson tem números para nos fornecer. Se tiver algumas perguntas, encaminhe, né? A gente vai dentro do possível, dentro da live, responder essas perguntas. Então, mandar um grande abraço a todos que estão aí na nossa live e pedir para vocês compartilhar. Um grande abraço aí para o pessoal do Instagram também, que estão participando. Envie as perguntas de vocês, dentro do possível a gente vai conversar. Um grande abraço a todos aí. Dyson, e assim agora a gente vai começar algumas perguntas aqui que, né, são grandes dúvidas, alguns esclarecimentos que tu pode dar para a gente, eu sei que pelo trabalho de vocês. A minha primeira pergunta seria, com a crescente ocupação dos leitos hoje que a gente tem de UTI, né, com pacientes suspeitos e confirmados, como já foi dado no boletim, em Tubarão, levou recentemente a Fundação Municipal de Saúde a pedir ao Estado o credenciamento de mais leitos. Eu sei que vocês estão muito preocupados, eu tenho visto inclusive as tuas falas, a gente vê que tu vem se preocupando muito com isso, né? E a gente está vendo que a taxa de ocupação ela parece que já passou 70%. Né? Como é que está isso aí com relação ao Estado? Né? Porque a gente se fala muito aqui que Tubarão precisa de mais respiradores, precisa de mais leitos de UTI. Covid não se trata só com leito de UTI. Covid se faz o que a gente tem visto aqui, a gente vai falar depois. Né? Como é que está isso aí, Darcio? Bom, o que a gente tem desde o início aqui em Tubarão é um número de leitos limitados, obviamente, a gente já sabe disso já desde o início da pandemia. Nós tínhamos no início 30 leitos de UTI no Hospital Nossa Senhora da Conceição. O Estado, por intermédio do governo federal, forneceu 10 leitos e equipamentos para que pudéssemos aumentar esse número de leitos e habilitou 12 leitos de UTI para coronavírus aqui do SUS, né? O hospital já disponibilizou desde o início 20 leitos para o coronavírus, e aí as pessoas têm que entender que são 20 leitos no total para coronavírus, só que 12 são habilitados para o SUS. Essa limitação de 12 está relacionada especificamente ao governo federal, que nós já fizemos o pedido desde o início para habilitar mais leitos, e agora que nós tivemos que refazer esse pedido para aumentar em 5 leitos pediátricos, 5 leitos adultos, e 20 leitos de ventilação pulmonar, que essa é uma característica que o hospital está tentando implementar aqui no município. Cabe ressaltar a todos que um leito de UTI, em primeiro lugar, você não faz apenas com ventilador, né? Se fala muito de respirador, ventilador mecânico, está em moda isso. Nós recebemos essa semana aqui no município mais 10 respiradores no Hospital Nossa Senhora da Conceição. Só que o grande problema que se tem com relação às UTIs, ou ampliação de vagas nas UTIs, no estado ou no Brasil, também é a questão pessoal. Nós não temos suficiente profissional de enfermagem, técnico de enfermagem, ou próprio médico intensivista que seja habilitado para trabalhar nesses locais. Então essa é a grande dificuldade que se tem.
Um exemplo que nós podemos dar é que São Paulo agora tem fechado lá o hospital de campanha. Por quê? Primeiro, porque não estavam mandando pacientes suficientes, e segundo, porque não tem profissionais para trabalhar nesses locais. Tem equipamento e não tem profissional. Aqui o investimento está sendo feito aos poucos. A gente tem cobrado muito o Estado nesse sentido, para que consiga habilitar mais leitos de UTI. Mas até agora, Tubarão está sendo um exemplo nesse tratamento do coronavírus, porque o número de casos é um número até então controlado, que a gente não pode perder o controle, por isso nós, quando começamos a ter um número muito elevado de transmissão, a gente começa a atuar de algumas formas. Primeiro, intensificando as ações do nosso Centro de Operações Emergenciais, fazendo alguns decretos que fazem com que você limite a circulação de pessoas, né, o uso de máscara, o uso de álcool gel. A gente tem intensificado essa informação. Mas não é só isso que a gente tem que fazer, nós temos que ter uma consciência das pessoas de não circular. Né? Nós temos todos os fatores relacionados a isso. Com relação ao hospital, eu acredito que nas próximas semanas nós teremos notícias boas nesse sentido de ampliação. Lembrando que ele atende a região inteira. Né? Esses leitos, eles não são somente para Tubarão. Nós chegamos a um máximo na UTI de pacientes de Tubarão, seja confirmados ou suspeitos, de 5. Tá, isso que eu ia te falar, desculpa te interromper, mas uma coisa que a gente tem que não pode esquecer é que Tubarão é um polo regional de saúde. Hoje todos os municípios da região da Murel estão baseados com o polo de saúde em Tubarão. Exato. Então eu assim vejo muito, né, se falar, então se a gente pegasse o que é utilizado por Tubarão, a gente está muito bem, mas a gente tem uma região, e isso bem como tu falou, né, uma coisa muito importante a ser visto por toda a população, o trabalho que vocês estão, você, a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Saúde, não estão coordenando só o município de Tubarão. Eu tenho certeza que todas as secretarias da região estão amparadas por vocês. Então isso eu até queria te perguntar, como é que vocês estão trabalhando tudo isso aí? Eu vejo que tu tem liderado essa parte aí. Essa questão da liderança regional, ela é natural, em primeiro lugar, pelo nosso prefeito. Né? O prefeito Juarez tem já uma liderança muito grande nessa região, e não só na região, no estado também, e faz com que nós também tenhamos essa liderança com os outros municípios, com os outros secretários. É importante ressaltar que para nós aqui, na região da Murel, seria muito bom nós termos 10 leitos de UTI em Braço do Norte, 10 leitos de UTI em Laguna, mais 10 leitos em Bituba. Você já imaginou se nós tivéssemos essa quantidade de leitos? Nós estaríamos muito tranquilos nesse momento, controlando a parte básica do que seria a transmissão do coronavírus, que é o acompanhamento e monitoramento dos pacientes, não tendo que se preocupar com situações relacionadas às internações, como você disse no início. Com certeza, acho que isso aí é um trabalho formidável de vocês. Alguma das perguntas que a gente ia falar, e o pessoal tem falado, eu vi que alguns se manifestaram. Claro que relacionado ao Covid, o UTI é importante, mas não é a única coisa, né? A gente tem que evitar ao máximo que um paciente vá para a UTI, mas se precisar que tenha o leito. Então, não é só o UTI que trata, são todos os cuidados anteriores. Tu falou hoje, falou anteriormente, né, que a gente tem 12 leitos, né, seriam para UTI em Tubarão, pelo SUS, né, e no particular mais 8. Qual é a quantidade, o número de leitos? Porque eu já vi uma entrevista tua que dissesse que se a pandemia chegasse e não fosse controlada como foi, precisaríamos de 1.500 leitos, que é uma coisa insuperável, né? Não teria como fazer. Hoje, vocês consideram quantos leitos o suficiente para Tubarão e região? Porque eu não estou mais falando aqui hoje sobre Tubarão, eu estou falando sobre o pessoal de Jaguaruna, de Laguna, de Imbituba, do Sangão, do São Martinho, do Braço do Norte, do São Ludgero, de todas essas cidades que compõem, né? Tá? Qual é o número ideal que vocês... A visão que a gente tinha lá no início, Laurência, era o seguinte: se não se fizer nada, nós teríamos uma necessidade muito maior de leitos, nós teríamos uma necessidade muito maior de atenção para as pessoas e um número de mortos muito maior, né? Como foi feito todo um isolamento, e aqui em Santa Catarina eu acredito que tenha sido um exemplo no início da pandemia, e nós fomos os precursores disso nessa região da Murel, de isolando já as pessoas num primeiro momento, nós conseguimos dar uma achatada nessa curva que se fala tanto, né? E é o que a gente tem vivido ao longo desses 100 e poucos dias aí de pandemia na nossa região.
O que a gente está tomando muito cuidado para que a gente não tenha um salto e perca desse controle. E é por isso que nós fizemos novamente um decreto na semana passada. Eu acredito, Laurence, que assim, para a região sul, se nós pensarmos aqui na região da Amurel especificamente, se nós tivéssemos os 60 leitos, que são os que temos em Tubarão, 40 no Hospital Nossa Senhora da Conceição, mais 20 no Hospital Socimed, dedicados exclusivamente à Covid, é óbvio que isso é uma coisa irreal e utópica porque temos outras doenças, mas vamos pegar 40 leitos desses. Se nós tivéssemos disponíveis, eu acredito que a gente conseguiria vencer aqui na região da Amurel, sem precisar ficar transferindo pacientes para outros hospitais, né? Nessa questão de leitos de UTI. Mas eu acho que o principal fator de não levar as pessoas para a UTI é o atendimento precoce delas. Assim, qualquer sintoma, as pessoas devem procurar o atendimento, porque aí elas vão antecipar um pouco uma situação que é a capacidade ventilatória, que é a não necessidade de levar para uma UTI no agravo de uma pneumonia que possa acontecer. Então, assim, nós estamos preocupados com isso, mas eu acredito que se a gente tivesse esse número de leitos aí, de 40 leitos aqui para atendimento SUS, seria o suficiente para a nossa região. Verdade, só vou mudar um pouquinho o foco aqui, agradecer as perguntas já do pessoal do Facebook também, do Instagram, pedir para vocês compartilhar. Agradecer a pergunta da Mônica aqui, uma pergunta muito, né, muito boa e ela talvez acho que você possa esclarecer bastante coisa aí. Quais são as estratégias que foram adotadas no município para conter a pandemia e o que vocês pensam em fazer para frente? Olha, nós fizemos tantas coisas nesse período de 100 e poucos dias que, assim, nós podemos ficar aqui uma hora falando, mas eu acredito assim, a principal estratégia adotada aqui no município foi uma montagem do centro de triagem, praticamente todos os municípios fizeram, mas nós montamos um centro de operações emergenciais em saúde, que é o COEMS, que ele tem médicos, tem enfermeiros, tem técnicos de vigilância sanitária e vigilância epidemiológica que fazem todo o acompanhamento dos pacientes. Veja que hoje nós temos 700 e poucos, eu não sei exatamente o número agora de cabeça, mas 700 e poucas pessoas sendo monitoradas todos os dias. Então, por exemplo, se alguém apresentar algum sintoma, essa é uma das ações principais. Nós entramos em contato com os contatos dessa pessoa. Então, isso foi uma das ações. Nós ampliamos o serviço de atendimento de toda a nossa rede em um determinado momento, atendendo apenas o coronavírus. Nós colocamos no nosso município alguns lavatórios, nós fizemos a abertura de várias atividades até finais de semana ou à noite. A nossa central de atendimento fica até às 10 da noite todos os dias e nos finais de semana até às 5 da tarde. Então, todo esse trabalho que foi feito de prevenção e de atuação, ele foi muito importante. Adquirimos testes rápidos, estamos fazendo os testes rápidos, tanto naqueles que apresentam os sintomas e depois, quando há necessidade de liberá-los para fazer as atividades normais, quanto para a população em geral. Então, é isso que a gente tem feito. Como eu disse anteriormente, se eu ficar falando aqui tudo que foi feito, é uma quantidade muito grande de coisas e ações que nós fizemos que são muito importantes nessa pandemia. Ô Darcy, uma pergunta, esse centro de operações foi pontual, foi criado por vocês ou vocês já tinham estratégia de algum outro local ou foi... Na verdade, assim, o Estado criou o COIS, né, que é o Centro de Operações do Estado, relacionados à saúde. Concomitante a isso, nós já tínhamos montado uma estrutura. Como eles chamaram de COIS lá, nós colocamos COEMS, que botamos o municipal no meio, mas foi uma das primeiras estratégias e eu acredito que o município de Tubarão foi um dos primeiros a montar esse local, esse setor. E ele funcionou, tem funcionado de forma muito fantástica. O Darcy, até assim eu posso presenciar e eu percebi a rapidez e agilidade do centro de operações de vocês. Porque alguns pacientes que a gente acabou notificando com suspeita de coronavírus, rapidamente, né, a gente fazia a notificação e minutos depois já recebia o contato. Então eu percebi que essa agilidade, né, como é que vocês conseguiram tudo isso aí? Quem foi os participantes? Tivemos voluntários? Tivemos envolvidos fora da cadeia da saúde? Como é que funciona isso aí? Nós temos ali, primeiro, nós pegamos a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária, vários profissionais da área médica, da área da enfermagem, e colocamos num setor centralizado. Centralizamos isso, chamamos estudantes dos cursos de medicina e enfermagem, que estão lá estagiando conosco, e alguns voluntários, para que eles pudessem ajudar nas ligações, nos contatos.
nós instalamos um programa que foi baseado numa ideia de Israel, que era no seguinte sentido: nós fazemos videochamadas com os pacientes que são confirmados, né? E aí o médico que está lá, ele faz o contato direto com o paciente, vendo a pessoa na videochamada. Isso foi uma estratégia muito boa, porque deu credibilidade ao centro de operações emergenciais. Então, todo esse suporte que a gente fez, ele foi muito efetivo até agora. Nos preocupa um pouco pelo volume, né? A gente está tendo que aumentar cada dia a quantidade de profissionais lá para atender, mas eu estou muito satisfeito e eu acredito que foi um efetivo. Você tem ideia de quantos profissionais envolvidos diariamente nesse centro? Olha, entre o COEMS e o atendimento na policlínica, nós temos em torno de 70 a 100 funcionários envolvidos nesse Olha, momento. eu como munícipe de Tubarão, até vou trocar minha máscara aqui, só uma licença. Sim. Como munícipe de Tubarão e como médico, eu me sinto orgulhoso pelo trabalho de vocês, porque eu pude ver os pacientes que eu notifiquei, o atendimento, é aquilo que você está falando, não estou aqui puxando brasa, sim, mas o que eu vi, os pacientes recebendo ligação, dizendo que foram contactados. Então, assim, eu vejo, eu me orgulho de morar em Tubarão e ver a estrutura que é montada, né? Isso não é da boca para fora, mas eu vejo todos os dias. A gente tem visto, se ninguém é perfeito, todo mundo tem problemas, né? A gente tem que corrigir, mas a gente tem visto isso aí, que é um atendimento desse centro aí mesmo, vai ficar marcado na história de Tubarão, e acho que exemplo para outras regiões, né? Para poder compartilhar isso aí. Vou falar um pouco agora sobre os respiradores, né? O governo do estado ele encaminhou nessa segunda-feira 10 respiradores, né? E falou que os municípios teriam que montar essa estrutura para utilizá-los. Eu sei que isso não é barato, isso tem um custo muito grande, né? Isso quer dizer que eles não vão mais ajudar no restante desses leitos? Como é que vai funcionar isso aí? Existe possibilidade de credenciar esses respiradores, né? E eu sei que estou falando, né, em equipe. Hoje uma equipe de terapia intensiva é uma equipe cara, né? Montar uma equipe, fazer essa equipe trabalhar, né? Qual é a ideia de vocês aí? Eu sei que isso aí deve estar te esquentando a cabeça, né? De Juarez também, eu acredito. Esquenta muito a cabeça. Eu até conversei hoje com o prefeito e com o vice com relação a essa situação. O hospital ele tem feito o seu papel no sentido de estruturar os leitos. Então, assim, hoje tem leitos estruturados para que a gente possa ampliar essa oferta do SUS. Dá para ampliar de 12, já foram pedidos 5 leitos de habilitação, seriam 17. Eu até pedi para o hospital hoje para que eles considerassem que a gente habilitasse os 20 que tem lá hoje disponíveis. E que aí criassem alguns leitos a mais para a questão do privado ou do convênio. Eles vão avaliar essa possibilidade. O Estado ontem, ele deu uma resposta positiva e 2 respostas negativas com relação a isso. A primeira resposta positiva é que a partir de ontem, o Estado vai repassar a todos os hospitais que não são hospitais do Estado, que são conveniados, como é o caso aqui do Hospital Nossa Senhora da Conceição, o valor de diária para a UTI, independente dela estar sendo utilizada ou não pelo SUS. O que vai fazer com que eles consigam se manter e deixar esses leitos disponíveis. Ao mesmo tempo, permite habilitar mais. Agora, as 2 notícias ruins são as seguintes: eles não sabem se o governo federal vai habilitar esses leitos, e os leitos que a Socimed aqui pediu, que são 10 leitos para habilitar pelo SUS, eles também têm dúvida se o governo federal vai habilitar esses leitos também. Então você imagina assim, tudo que nós estamos fazendo aqui, se o governo federal, estadual, ele chegasse e dissesse assim, vamos habilitar os leitos, nós estaríamos muito tranquilos hoje. Porque nós teríamos pelo menos 15 leitos a mais do que nós temos, ou seriam 35 no total, e se pegar SUS, seria 12, mais os 15, 27 leitos. 27 leitos, eu acredito que nós chegaríamos muito próximo do que seria o ideal para enfrentar essa pandemia. Daiso, e a força política da região aqui de Tubarão? Falando em habilitação, a gente sabe que existem deputados da região de São Lugero, deputados muito atuantes aí, e a participação política, essa pressão? A gente tem cobrado muito isso, né? Tanto na região aqui da Murel, eu fiz contato também, por intermédio do nosso prefeito, com alguns deputados federais, fazendo essa solicitação. Só que o que acontece? O governo federal está tomando algumas ações, fazendo algumas ações, e eles são prioritários em alguns locais que perderam o controle. Então, por exemplo, se em algum momento nós tivermos do sistema SUS
de atendimento da UTI, eu não tenho dúvida que o governo estadual vai pegar as UTIs que tem livres, que não são SUS, e vai bancar. Com certeza. Nós aqui, o que nós conversamos hoje? Eu não vou esperar que o governo federal e estadual tomem uma atitude, porque você já me conhece, Sim, você imagino. sabe como é o prefeito Juarez aqui também. Com Qual é o certeza. nosso pensamento com relação a isso? Nós vamos fazer um credenciamento municipal preventivo de leito de UTI, caso a gente tenha um momento, algum colapso. Eu não vou deixar nenhum paciente aqui de Tubarão ficar na dúvida de ter que ir para a UTI ou não, ter que escolher uma das pessoas para ir. Mesmo que o hospital atenda toda a região, nós vamos fazer esse credenciamento aqui no nosso município como preventivo, para que a gente evite que aconteça em algum momento isso. Não digo que a gente não vai errar, como você já falou, não digo que não possa chegar num momento que isso aconteça e a gente perca o controle, mas nós vamos fazer de tudo para isso não acontecer. Eu conhecendo o Juarez, como conheço, conhecendo você e a liderança que vocês têm, eu tenho certeza que isso não vai acontecer, né? Eu sempre penso na região, não é só Tubarão, né? É como você falou, se fosse só Tubarão, nós estaríamos nadando, né, de costa, né, nadando abraçado. Mas a gente está falando de toda a região. Exato. Existem muitas perguntas, muitas dúvidas, Darcy, também, né? A gente vê aí sobre o aporte financeiro que o Estado encaminhou para o município para conter o coronavírus. Tu sabe me dizer qual é esse valor? E até é bom esclarecer que o Coemes, com essa quantidade de pessoas, isso tem um custo, né? Teste rápido, telefone, enfermeiros, profissionais de saúde. Como é que vocês estão distribuindo esse gasto, né? Porque se fala muito, né? A gente vê muitos, Tubarão não está fazendo nada, né? Eu não tenho essa opinião, acho que Tubarão está fazendo tudo e muito bem feito. Exato. A questão é assim, primeiro, esclarecer a todos. O governo estadual, em recurso financeiro, não mandou nenhum centavo ainda para o município de Tubarão para o enfrentamento da pandemia. Federal. Governo estadual. O governo federal, para a Fundação Municipal de Saúde, mandou 711 mil reais até agora. Agora, nessa lei de incentivo que tem para os municípios, o Tubarão tem direito a 13 milhões de reais para o enfrentamento da pandemia. 13 milhões e alguns valores, que são depositados em 4 parcelas. Uma delas já entrou. Desse quantitativo, as pessoas têm que entender assim, uma parte dele, que é aproximadamente 1.300.000 a 1.400.000, são destinados à saúde e à assistência social para o enfrentamento da pandemia. Tá? O restante é para o município enfrentar a pandemia. Por quê? O município perdeu a arrecadação estadual e federal, o município perdeu outras arrecadações e nós fizemos um levantamento que vai ser apresentado pela gestão do nosso município, que é assim, nós temos um diferencial aí, uma diferença no valor da perda que se teve até agora e do valor que está vindo na ordem de 3 milhões de reais. Então, a menos do que deveria estar vindo. Com relação ao investimento que nós estamos fazendo, na saúde, o gasto da saúde desse ano, ele aumentou, pela nossa previsão anterior orçamentária, em quase 30%, em virtude dos investimentos que a gente está fazendo. Tudo aumentou o preço, né? E aí nós temos que falar uma coisa, essa máscara que eu estou utilizando aqui, é uma máscara que foi confeccionada aqui no município, por nós, e na confecção dessas máscaras nós economizamos 400 mil reais. Por quê? Porque as máscaras cirúrgicas, num determinado momento, elas aumentaram aí 1000% no valor delas. Então, assim, tudo que a gente está fazendo é com muita responsabilidade e eu acredito que a gente está no caminho certo. Muito boa a resposta, acho que isso aí é importante a gente saber, né? Porque às vezes acontece, né? Se fala muito onde é que está indo o dinheiro, né? Acho que ele está bem investido. Ô Daiso, a taxa de ocupação hoje da UTI ali, como é que tu faz para saber essa taxa de ocupação? Qual é o teu contato ali? Como é que tu sabe da Socimed? Como é que vocês fazem isso aí? Bom, em primeiro lugar, Laurence, cabe aqui ressaltar uma coisa. Nós temos um grupo gestor de crise que é formado por profissionais da Provida, da Socimed, do Hospital Nossa Senhora da Conceição, da Unimed, da Universidade e de um representante do Conselho Municipal de Saúde junto com a gestão. As decisões não são minhas, as decisões não são do Juarez. As decisões elas são tomadas em colegiado de uma forma técnica. O doutor Rogério Sobrosa, que é nosso infectologista, para todo o município, né, de todos os locais. O Rogério é o infectologista da região. Da região toda, né, um dos infectologistas da região toda. Então tem colaborado muito nesse sentido. E aí o que nós estamos fazendo para enfrentar essa pandemia e com relação aos dados é a parceria entre as instituições. Todos os dias o hospital, a Socimed, as farmácias, os laboratórios passam informações para o COEMS.
Está tudo centralizado com Agrupado isso. lá. Quando as pessoas dizem assim, porque vocês não estão tendo controle da situação, vocês não sabem o que está acontecendo. Nós sabemos o que está acontecendo. Tanto que as decisões, como nós fizemos semana passada do decreto, elas são baseadas especificamente naquilo que nós sabemos da contaminação. Por que aumentou o número de... Provavelmente, e aí é uma informação que eu tenho falado um pouco e vou falar agora, o feriado que teve, o Dia dos Namorados e o calor naquele final de semana são os fatores de que agora nós estamos com essa situação agora. Então, assim, a socialização ou o medo que as pessoas perderam da pandemia fez com que agora nós tenhamos esse aumento de casos na região toda. Olha, Darcio, naquela semana ali que eu vi que vocês iam se reunir, realmente eu percebi assim, é uma situação difícil, né? Porque a tendência é todo mundo querer tomar medidas mais drásticas, e acho que as medidas de vocês foram adequadas para aquele momento, né? E você percebeu, eu vinha escutando venho escutando todos os dias os teus comentários e percebia que a tua voz já era diferente, que a coisa ia mudar, né? Eu acho assim, é importante a população saber como é feito tudo isso aí, que não é o Darcio que decide, que não é o Juarez. Eu acho que essa equipe multidisciplinar, com a participação de todas as forças que a gente chama forças vivas da cidade, que eu sei que CDL participa, todo mundo participa, tem mostrado o resultado que a gente tem aqui hoje. Exato. Né? Então, infelizmente tivemos 5 óbitos, mas 5 óbitos numa região que a gente está aqui, quantos? 300 mil pessoas? 370. Né? Pô, vocês não estão controlando Tubarão, estão controlando a cidade toda, Exato. toda a região. Né? E acaba estourando bem para o Tubarão. E na região nós tivemos até agora 14 óbitos, né? Então assim, para uma região de 370 mil habitantes é uma quantidade que é pequena, mas infelizmente são pessoas que têm famílias, amigos, e a gente perdeu e não gostaria de ter perdido nenhum deles, né? Agora eu acredito que o fato das pessoas estarem chegando mais cedo nos hospitais tem facilitado o tratamento. Por isso que eu sempre bato na tecla assim, o ideal seria em Bituba ter UTI, Laguna ter UTI, Braço do Norte ter UTI. Por quê? Porque as pessoas estariam mais próximas das UTIs. O que muitas vezes dificulta o tratamento é o tempo que a pessoa leva para chegar nos hospitais, e aqui nós tivemos algumas situações que aconteceu isso. Ô Darcio, outra pergunta assim, que eu teria aqui com relação ao Ministério da Saúde. Né? Hoje a gente está há 47 dias sem o ministro. Né? A gente até, inclusive a Silvana, a quem eu agradeço, teve contato com o ministro Mandetta. A gente ainda não desistiu de escutar o Mandetta, pelo menos um pouquinho ao vivo. Né? Estamos há 47 dias sem o ministro, né? Agora tem um militar lá. Né? Como é que o contato de vocês hoje, das secretarias municipais, conseguem dialogar diretamente com o Ministério, ou vocês têm que ir ao secretário da Saúde do Estado? Nós não conseguimos normalmente o contato direto com o ministro, né? Não tem como fazer isso. Primeiro que assim, as informações, eu acredito que o Mandetta estava fazendo um excelente trabalho, é um trabalho técnico, científico, baseado nas evidências, que é o que a gente faz aqui. Né? E de uma hora para outra se perdeu um pouco isso. E aí você começa a confundir a cabeça das pessoas. A partir do momento que cada ente começa a ter um pensamento. É como a gente tem falado a questão dos tratamentos, né, Laurência? A dificuldade que se tem de você chegar. Eu sou pesquisador na área de medicamentos, a minha formação principal é nessa área. Como é difícil você chegar numa conclusão de usar um medicamento ou não usar um medicamento sem ter um embasamento científico. Você como médico, ou os médicos aqui, tomar uma decisão de utilizar ou não utilizar um medicamento se você não tem comprovação do uso, sabendo que talvez o risco seja muito maior do que o benefício, é muito difícil. Né? Então, assim, temos agora uma proximidade um pouco maior com o Estado do que a gente tinha. Esse secretário atual esteve aqui há 2 semanas, conversamos, abrimos um meio de comunicação interessante com os técnicos do Estado, mas a gente ainda tem um pouco de dificuldade na solução desses problemas. E eu entendo que assim, o governo do Estado também tem problema com o governo federal, porque também não tem resposta. Né? Sim. E o que a gente tem que fazer? É só um reflexo. Trabalhar. Nós temos que trabalhar aqui no local, que o prefeito sempre diz assim, o dedo do cidadão está no nariz de quem? No meu, no do prefeito, do vice, e é daqui que nós temos que trabalhar. Ô Darcio, falando um pouco em testes, né, a gente vê muito falar em testes assim, Tubarão já adquiriu até o momento quantos testes? Nós temos hoje, entre o que a gente comprou, mais o que o Estado mandou, 10.640 testes rápidos para a gente realizar. Nós recebemos uma quantidade semana passada de mais 2.000 testes,
nós estamos providenciando mais compra de alguns. Fizemos até agora 4.000 testes rápidos no município, exatamente. Estamos com uma testagem de assintomáticos para verificar quantos assintomáticos podem ter a doença, que isso é um dado epidemiológico muito importante para uma tomada de decisão, para saber as ações políticas de saúde que a gente vai adotar nesse momento. Então a gente tem realizado esses testes rápidos. O que tem que ficar bem claro, Laurência, assim, é quando vai fazer o teste rápido. Porque tem muita gente perguntando para nós assim, eu estou com sintomas, onde é que eu posso fazer o teste rápido? Primeiro, o teste diagnóstico do coronavírus, quando você tem um sintoma, e eu acho que aqui na live deve ter sido falado milhão de vezes sobre isso, é o PCR. Né? O PCR detecta o vírus. O teste rápido, ele vai ser efetivo, vai começar a ser efetivo a partir do 7º dia. Nós estamos realizando o teste rápido das pessoas monitoradas a partir do 14º dia. Porque nós chegamos à conclusão que a efetividade do teste de 100% é só a partir de 14 dias. Então, hoje, esses testes que chegaram até aqui, vocês compraram o município ou vocês receberam? Nós compramos até agora 7.640 testes. Por curiosidade, quanto custa um teste hoje? O teste, assim, começou no início da pandemia, nós fizemos a compra de 500 testes que a GAN aqui, o Genésio Mendes, forneceu para nós a R$212 cada teste. R$212? Primeira compra. Por isso nós compramos só 500 para aquele momento que a gente precisava. Meu Deus. Compramos, depois esperamos um pouco de tempo, fizemos contato com várias empresas. O nosso critério era que o teste tem que ser, primeiro, registrado na Anvisa e o segundo, ser validado pela Anvisa. Aí nós compramos testes validados. Nós pagamos depois R$105 o teste, no próximo que a gente comprou. Pagamos o terceiro lote a 96, o quarto lote, sim, a 92, e agora nós estamos numa negociação a R$82. Então, assim, os testes têm baixado um pouco o valor, mas nós buscamos sempre a questão da qualidade. Vocês estão comprando mais teste rápido, né? Sim. O PCR hoje, o teste molecular, é o LACEN que fornece. Ele fornece para vocês? No começo nós tivemos um problema no estado inteiro que só poderia fazer o paciente que estava no hospital. Né? Aí o estado liberou. Agora está atrasando um pouco o resultado desse exame, para nós está muito ruim. Semana passada teve uma reunião dos secretários do estado, e eu sou um dos 7 representantes de todos os secretários no estado. Eu cobrei muito do estado essa situação. Disse, não dá para fazer atendimento epidemiológico e fazer um bom atendimento sem o resultado do PCR em 3 ou 4 dias. Sim. E aí eles disseram que estavam com um problema no reagente e iam resolver. Então a gente está... eu percebi que algumas pessoas atrasou o resultado, né? E isso provavelmente foi por... Veja o que isso influencia. A gente dá um atestado hoje de 7 dias para quem é sintomático lá na policlínica e ele é afastado de uma empresa. Se o resultado do PCR não chegar em 7 dias, mais 7 dias, ele vai ter que ficar mais 7 dias. Então o prejuízo também é econômico nessa situação. Então o que a gente fez? A gente dá 7 dias, no 7º dia a gente prorroga por mais 2 ou 3 para ver se chega o PCR. Se chega o teste. E faz um teste rápido quando é possível para liberar essa pessoa para poder... Dais, hoje vocês têm contato, assim, o sindicato patronal, eles têm muita cobrança, acredito, com relação aos afastamentos. Isso não deve ser fácil para uma empresa que afasta funcionários 7 mais 7 numa pandemia. Como é que funciona isso aí, Dais? Uma das grandes reclamações ou solicitações, na verdade, do meio empresarial, é que no início nós dávamos um atestado para 14 dias. Sim. Né? E aí, se o resultado vinha como negativo no PCR, normalmente as pessoas elas usavam esse atestado por 14 dias. Então nós começamos a mudar isso para que a gente tivesse uma coisa um pouco mais coerente e que também a gente não quebre a economia. Nós fizemos de todos os funcionários da área da saúde um teste rápido agora, mesmo os assintomáticos para avaliar. E nós tivemos nós temos hoje 750 funcionários aproximadamente na fundação. 74 deu 10% de positivos. 10%. Tá? E a maioria desses 10%, eu diria que uns 35 desses funcionários ou estavam de férias ou em home office. Ou seja, estavam se cuidando menos quando estavam lá do que quando está trabalhando. Então é uma preocupação que a gente tem orientado muito as pessoas, que o grande problema ainda está sendo a vida social. Nós temos que evitar a vida social. Né? Se nós conseguirmos fazer isso, a gente vai dar uma amenizada nisso. Dais, na tua avaliação hoje,
o que tu espera ainda aí para frente, né? O que tu acha que caminho a gente está seguindo aí? Ó, deixa eu só mandar um abraço também, Maria Zélia Baldessar, que é uma das nossas colaboradoras. Boa, doutora Zélia. Cheguei aqui de longe, né? Grande abraço para ela. Abraço para a doutora Zélia, que tem feito um papel muito bom com a gente aí na universidade, é coordenadora do curso de medicina. Então, agradecer muito a colaboração que ela tem dado. Tá? A pergunta agora que eu estava lendo ali, o que tu acha, o que vem pela frente aí? Tu acha que a gente, o que vem aí, o que vocês esperam aí? Olha, o centro, o comitê, que eu sei que não é uma resposta tua, seria o comitê. Isso. O que nós esperamos agora é assim, nós tivemos já um aumento no número de casos, nós temos uma probabilidade de aumento na região nas próximas semanas, nós esperamos que não colapse esse sistema, né? E dizer que vai aumentar o número de casos é fácil, porque vai aumentar, né? É natural, cada dia a gente tem visto aumentar. O que a gente não quer é perder o controle disso, e isso é o esforço que a gente tem feito. Eu espero, Laurence, que a gente tenha assim, ó, eu pediria para a população e para todos que estão nos acompanhando, que tem uma possibilidade de auxiliar, que alertem a todos que nesse mês a gente tem que focar muito nas medidas de prevenção. Porque assim, se a gente fizesse, por exemplo, hoje um fechamento de tudo por 15 dias, a gente vai conseguir dar uma estabilizada. Tá? Mas assim, a nossa perspectiva disso é que não há necessidade já de fechar tudo. Então assim, o que a gente fez, se não socializar, ficar em casa no final de semana, à noite não sair, não fazer festa, não fazer churrasco, não fazer feijoada, essas coisas, nós vamos conseguir dar uma freada novamente. E aí a gente vai voltar para aquela mesma situação de um mês e meio atrás, tendo casos todos os dias, dentro do controle, não colapsando a UTI, e é isso que a gente precisa nesse momento. Né? Agora, se vai conseguir fazer isso, vai depender muito de nós e da população. Eu acredito assim, que a população de Tubarão e região, pela característica, acho que entendeu isso aí, acho que acendeu a luz amarela lá, que as coisas elas não podem seguir como estão, porque senão, né, as coisas não vão acabar bem. Santa Catarina, a gente está mais de 100 dias de tal famosa quarentena, né? Vocês lá no centro de operações de vocês, lá no comitê de crise, né? O que vocês pensam aí? O que vocês esperam dessa pandemia? Hoje está se falando, estou vendo aqui que tem alguns laboratórios já falando em vacina, né? Se fala muito aí, mas o que se espera aí disso? Vocês têm alguma ideia? O que nós pensamos é o seguinte, nós vamos ter uma longa data ainda para vencer essa pandemia. Né? Se não tiver vacina, se não tiver um medicamento que resolva essa situação, e assim, primeiro, o medicamento está praticamente fora de cogitação. Né? Vacina, nós temos algumas perspectivas, mas todos nós sabemos, Laurence, que assim, uma vacina, hoje, não existe vacina no mundo que em 2 anos a gente tenha conseguido fazer. Pode ser que nesse momento de pandemia a gente consiga antecipar, acelerar, que saia alguma coisa até o final do ano, mas a nossa perspectiva é que nós tenhamos lá por março, abril do ano que vem. Então, nós vamos conviver com essa pandemia que mudou o mundo, né, com vários picos menores até a gente conseguir vencer isso. Ô, Daiso, assim, uma pergunta até pessoal para você, eu sei que está convivendo, assim, como é que está o teu dia a dia, assim, eu estava dizendo aqui em off aqui que eu não queria estar na pele de vocês, porque assim, eu estou trabalhando no hospital, como médico do hospital, médico do trabalho da Provida também, médico do trabalho do hospital, que tem 1.400 funcionários. Graças a Deus hoje a gente não teve um surto lá dentro, que seria a pior coisa que podia existir. Claro, né, a gente não consegue agradar todo mundo, mas fazendo o que a congregação pede, que é o líder maior desse hospital, controlando trabalho também lá na Provida e hoje também agora responsável pela Unimed. Graças a Deus, esses 3 centros, eu posso dizer que a gente não tem um surto de funcionário doente. Mas assim, eu teve dias assim que eu estava no limite, porque assim, você começa a se preocupar, começa a aumentar o número de pessoas, você tem que afastar, tem que fazer o teste. Eu imagino eu controlando isso aí, tu controlando essa região aí. Como é que é o dia a dia de vocês aí? Olha, Laurence, assim, esses mais de 100 dias estão sendo muito difíceis, muito complicados. A gente tem trabalhado muito. Eu confesso que nas primeiras 4 ou 5 semanas da pandemia, teve um momento que eu cheguei em casa e a minha filha menor, que tem 9 anos, ela olhou para mim assim: ô pai, tu vai voltar a ser o nosso pai de antigamente? Aí você imagina assim,
Eu chegava em casa, ficava no WhatsApp ou no telefone até 1, 2 da manhã. 7 da manhã saía de casa, eu não voltava para almoçar. Não. Assim, ó, e todos os profissionais de saúde naquele momento estavam nessa loucura. Final de semana e continuam trabalhando dessa forma. Agora, nós estamos num momento de protagonismo. É o nosso momento de trabalhar e mostrar para a sociedade que a saúde ela é importante. Todo profissional de saúde, por exemplo, na fundação, desde o agente de limpeza até o profissional médico, ele tem a mesma importância nesse momento. Porque se você não tiver o atendimento médico, nós deixamos os pacientes simplesmente à deriva a um atendimento mais simplório, eu diria, né? Agora, o agente de limpeza é muito importante porque também nessa pandemia, a transmissão, eu preciso de um agente de limpeza, então todos são importantes. Está bem complicado, difícil, nós temos pessoas cansadas nesse momento porque é uma atividade intensa o tempo inteiro. Mas eu tenho que agradecer muito a nossa equipe. A equipe, e eu falo da equipe de saúde de Tubarão, não estou falando da Fundação Municipal de Saúde somente. Hospital Nossa Senhora da Conceição, Hospital Socimed, os laboratórios, todos os médicos que se atendem na Unimed, na Provida, estão sendo fundamentais nesse momento. Nós temos um ecossistema aqui de saúde que ele é fundamental para a nossa região e para o Estado. Nós éramos a primeira região, a região sul de Santa Catarina, em número de casos aqui em Santa Catarina, até o segundo mês da pandemia. E aí começou a reverter, com as ações que nós fizemos aqui. Hoje, se vocês forem procurar, a região sul é a última em número de casos. Pois é, daí se eu até ia te comparar. Comparando as regiões hoje do Estado, tu tem como afirmar qual é a posição que a gente ocupa nesse controle, né? Nós somos a melhor região até agora. Melhor região de Santa Catarina. Santa Catarina. Claro que assim, em número de mortos, nós ainda temos um número um pouco maior que nós iniciamos um pouco antes nessa pandemia. Mas acho que o fato de nós termos tido casos antes da maioria das regiões fez com que nós fôssemos um pouco mais efetivos e o povo se preocupasse um pouquinho mais. Né? Então assim, quando começou a aumentar nossos casos? Quando as pessoas perderam o medo. Começaram a socializar mais. Então a nossa preocupação agora é que as pessoas não socializem, voltem a fazer essas medidas para que a gente consiga passar mais ileso possível por essa pandemia. Que eu acredito que nós vamos ter mais 2 ou 3 meses. E aqui eu faço um apelo a todos também. Já que agora as eleições foram prorrogadas por mais 45 dias, vamos fazer uma trégua por 45 dias, vamos parar de falar em eleição. Vamos começar a trabalhar, vamos se unir, porque a gente precisa primeiro vencer outras situações, para depois a gente voltar a ficar discutindo eleições, fazendo algumas informações que acabam incomodando e acabam atrapalhando o trabalho de quem está fazendo um trabalho bem feito. Então só é isso que eu peço a toda a população, que comecem a prestar atenção no trabalho que é feito, em quem realmente trabalha, em quem realmente faz as coisas pela população. Tem muita gente, né, falando, às vezes algumas pessoas, né, agradecendo, outras criticando. A gente não pode agradecer, agradar a todos, né? Mas eu acho que os números, eles mostram como o Tubarão está, né? É só olhar e ver, né, a nossa região. Então não tem como a gente, né, os números não mentem, né? É só olhar, comparar a nossa região com outras regiões do Brasil, outras regiões do mundo, né, e ver o que a gente tem, a estrutura que tem, aquilo que você falou, os funcionários da secretaria, os funcionários do hospital, do Socimed, do Provida, do Unimed, isso aí, né, todo esse pessoal trabalhando que trouxe, né, e o que a gente tem, né, infelizmente temos 5 óbitos, mas olha a região que a gente está, né, então isso, né, claro que existe algumas coisas políticas que acabam atrapalhando, mas acho que essa sugestão tua de dar um tempo nisso aí e tratar da saúde das pessoas é o mais importante. Já que nós ganhamos 45 dias para a eleição, vamos pedir 45 dias para que a gente tenha uma trégua nesse momento, vamos trabalhar, vamos fazer o melhor para a população. Esse é o nosso pensamento. Agora sim, como eu disse, Laurence, nós não vamos acertar em tudo. Nós vamos errar, nós vamos fazer coisas que não vão dar certo, mas assim, nós não vamos ser omissos. Esse é o nosso pensamento aqui. É que a gente faça de tudo para que as coisas sejam a melhor ação possível. Olha, assim, a gente vê o número de comentários, de agradecimentos. Não tem, né? Carla, Andréia, Elisângela, todo mundo, né?
participando. Então, assim, mandar um grande abraço a todos aí, meu amigo Nidal aí, que é um exemplo hoje de perseverança. O Nidal é um milagre da medicina, acho que a medicina já não explica mais. Pois é. Né? Então, o Nidal acho que é um estímulo, né, a tudo que ele passou e como ele está hoje. Então, mandando um abraço para o Nidal, mandar um abraço para todo mundo aí, porque a gente vê a força de vontade. Agradecer muito a vocês, Daiso, na tua pessoa, do prefeito, de todos os funcionários da prefeitura, especialmente da Secretaria de Saúde, que tem feito um trabalho, na minha visão, como médico, esquecendo a política, falo aqui como médico, o trabalho que tem sido feito aqui em Tubarão. Eu acho que isso aí vai ficar para a história do município, a história da região, a história de Santa Catarina e do Brasil, porque a gente só tem a agradecer a vocês, a toda essa equipe, ao Rogério, infectologista, que tem trabalhado muito, né? As coisas não foram piores e não estão piores na nossa região, graças ao empenho de todos vocês. Acho que, né? E basta ver, e quem tiver achar que é diferente, pode ver os números que vai ver que, né, a gente tem razão no que está falando. Encerrando, Daiso, eu queria te deixar as tuas considerações finais e aí a gente vai fazer o nosso encerramento aí. Bom, a palavra-chave, eu acho que nesse momento de pandemia é a união, né? Essa união da área da saúde aqui. Eu tenho que agradecer também a toda a gestão da prefeitura, prefeito Juarez, o vice-prefeito Caio, os secretários que nos apoiam também, cedendo alguns funcionários em alguns momentos, sempre que a gente precisa, nos apoiando também quando a gente precisa, justamente para que a gente tenha um tempo para realizar as atividades técnicas e que as questões burocráticas ficam para algumas pessoas nos auxiliando também na prefeitura. A minha equipe da Fundação Municipal de Saúde, que tem trabalhado muito, eu tenho que agradecer demais. Agradecer também a Polícia Militar, a Polícia Civil, os bombeiros, a Guarda Municipal, que tem nos ajudado agora nesses momentos de isolamento, que a gente precisa que as pessoas façam isolamento, e pedir a todos, novamente, sempre que puder, fique em casa. Se precisar ir no comércio, vá no comércio. Se precisar ir no mercado, vá ao mercado. Mas sempre que você puder, fique em casa, faça o uso de máscara, use o álcool gel sempre, faça as medidas protetivas e principalmente, no final das contas, não socialize nesse momento. Eu sei que é difícil, ficar em casa não é fácil, né? Nós estamos aí no dia a dia, a gente não está em casa, né? Mas nós gostaríamos e preferíamos talvez estar em casa do que estar sujeitos a um problema aí relacionado ao coronavírus, né? E nós vamos vencer isso. Eu tenho certeza que com a união de todos e com essa trégua que eu peço a todos nesse momento, a gente possa vencer e a gente consiga chegar pelo menos aí a outubro, novembro, já com a nossa região controlada. Muito obrigado, Laurêncio, obrigado à Provida e obrigado a todos que colaboraram e mandaram um grande abraço para nós aqui. Daiso, agradecendo a você, né? Agradecer a todo o pessoal que a gente já falou. Eu, como médico, né? Novamente, esquecendo o viés político, agradeço mesmo e me sinto assim muito confiante no trabalho de vocês. Tubarão está em boas mãos. Isso vocês têm plena certeza, né? Eu não tenho dúvida que está muito bem conduzido o que está sendo feito. Agradecer novamente ao Complexo Médico Provida a oportunidade, deixar a nossa propaganda aqui do nosso atendimento domiciliar, a quem precisar. Hoje a Provida tem uma equipe de atendimento domiciliar para quem precisar. Estamos tomando todos os cuidados relacionados ao coronavírus. Fique tranquilo. Eu acho que a menor chance de pegar ter contato com o corona é lá dentro, porque o cuidado é muito grande. Tenho certeza. Desde a recepção, agradecer a recepção, o pessoal da higienização, técnicos de enfermagem de todo o Tubarão, né? Os profissionais de enfermagem todos, polícia, bombeiro. Agradecer muito a participação, agradecer ao pessoal da Luri, que eu todo dia estou aprendendo aqui. Hoje nosso estúdio totalmente modificado, eu estou aprendendo muito todos os dias. Agradecer a Silvana, a Mônica, a toda a direção da Provida e que Deus nos ajude, né? Seguimos em frente, né? Vamos continuar com a nossa live, talvez a cada 15 dias, como a gente tem feito. Não esquecemos do Mandetta ainda, né, Silvana? O Mandetta já tem conversado com a Silvana via WhatsApp, e assim que ele estiver liberado, ele talvez vai participar. Mandar um grande beijo, um abraço a vocês, boa noite, fique com Deus e vamos seguir firme aí. Um abraço.